Declaro aberta a sessão, coloco em votação a ata da sessão anterior. Declaro aprovada a ata. Algum registro? Vários, presidente. Pois não. Os aniversariantes do mês de abril. Dia 2 de abril foi o desembargador Márcio Flávio Salem Vidigal. Dia 6, o desembargador Marcelo Pertence. Dia 14, o desembargador Rogério Vale. Dia 17, o desembargador Emerson José Alves Lage. Que constar nossos votos de saúde, paz, felicitações. Com adesão de todos. Então, a secretária, para o pregão, observar as preferências regimentais. Processos adiados da sessão anterior, em que houve sustentação oral. RO 10.469, 38, 2015. Ele é um eletrônico, desculpa. Relator, desembargador Bozon. Segundo votante, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Emília. Processo adiado após a sustentação oral. O advogado está presente. 10.469, 38. O pedido de vista foi do desembargador Milton, a quem dou a palavra. Qual processo que é esse? 10.469. Relator, desembargador Bozon. Adiado da sessão anterior. Está no fim da minha pauta. É? 10.469. O meu aqui vai do 10.425 para o 10.797. Ele está com... 10.469. Isso. Senhor presidente, eu peço vênia e suscito uma divergência Pois não. no tocante ao tema recursal do acidente de trabalho, porque eu mantenho a respeitável sentença recorrida pelos seus jurídicos fundamentos, uma vez que a sentença firmou seu livre convencimento, fundamentado na prova pericial, e concluiu que não foi identificada uma associação significativa entre uma limpeza auditiva e uma infecção, e que, do ponto de vista fisiológico e patológico, ou fisiopatológico, não é possível que uma infecção do ouvido externo tivesse gerado infecção dos ouvidos médio e interno sem acometimento da membrana timpânica. Não há prova nos autos de que a reclamante tenha sofrido perfuração da membrana timpânica, como relatado por ela ao senhor perito. Ao contrário, o relatório médico datado de 29 de janeiro de 2014 relata que o exame de otoscopia teve como resultado a ausência de alteração da membrana timpânica, conforme o laudo, as folhas 5, o que é reiterado pelo relatório médico datado de 28 de março de 2014, que registra que o exame de ressonância magnética apontou o ouvido interno em condições normais, conforme o mesmo laudo pericial, as folhas 6. O perito sindicou a alegação da reclamante de que teria feito uma limpeza no ouvido, mas concluiu que não há registro de onde e nem quando tal limpeza foi feita, conforme o laudo, as folhas 10. E a essa constatação, também acrescentamos a ausência de prova da alegação feita pelo reclamante ao seu perito, de que o procedimento teria sido feito por alguém que não era habilitado em otorrino. O laudo pericial registra que o INSS não considerou o quadro clínico como doença ocupacional e esclareceu que a contaminação dos ouvidos médio e externo habitualmente se dá pela via ascendente, através da tuba auditiva, conforme laudo pericial, na imagem de número 1, as folhas 10. Ademais, o senhor perito também acrescentou a fundamentação do seu laudo e, à vista do diagnóstico da reclamante periciada, a perda auditiva da autora repita-se, é mista. Isto é,
com componentes condutivo e neurosensorial. O componente condutivo se refere ao acometimento do ouvido médio. O componente neurosensorial, na verdade sensorial, se refere ao acometimento da cóclea, já que o Bera mostrou via neural preservada, conforme laudo pericial nos seus comentários às folhas 9. Portanto, a respeitar a sentença recorrida está bem fundamentada na prova técnica realizada nos autos e que em nada respalda as alegações da reclamante, não havendo, pois, nexo de causalidade entre a perda auditiva da reclamante e os métodos e processos de trabalho adotados pela reclamada, e muito menos acidente de trabalho. E, portanto, eu, nesse tópico, julgo improcedente o recurso da reclamante. Desembargadora Emília. Senhor presidente, eu confesso que tive muita dúvida nesse processo. Eu já havia tido dúvida na sessão anterior. E após a sustentação oral, retomei os autos para que eu pudesse avaliar. Mas, realmente, o que eu constatei é que alguns registros que eram importantes para a avaliação da situação da reclamante não foram considerados pelo perito. Me parece que esses documentos escaparam à sua avaliação. E o que também me impressionou é que, com apenas 12 dias após a admissão, a reclamante já foi afastada por determinação médica e o CID foi exatamente otite externa, o que ela permaneceu até 21/3/2014, o que veio a gerar uma perda auditiva profunda. Então, avaliando toda a situação no exame admissional, pelo que ela passou na clínica que foi escolhida pela reclamada para proceder ao referido exame, eu estou entendendo também pela culpa da empregadora e peço vênia ao doutor Milton, mas eu acompanho Vossa Excelência. Então, eu proclamo o resultado nos termos do meu voto, vencido o desembargador Milton Tibal quanto à estabilidade e indenização por danos materiais. Próximo. Também adiado, a mesma composição, RO 11.359, 24/2016. O doutor Milton pediu vista após a sustentação oral na última sessão. Eu dou a palavra a Vossa Excelência. Qual o número? 11.359. Eu também peço voto vênia a Vossa Excelência para também apresentar o voto divergente. No tocante aos valores pagos esta folha, o reclamante admitiu em seu depoimento pessoal que percebia remuneração média de R$ 3.000, que era composta de comissões e percentual de 3,5% mais 1% relativo a remunerado ou repouso remunerado, ou ainda, relacionado a metas, e que a remuneração acima citada vinha consignada nos contra-cheques. Desembargador Milton, mas nesse ponto eu tô de acordo com Vossa Excelência. Eu também estou excluindo o salário extra-folha. Isso. Eu também tenho uma divergência em relação às horas extras. Isso. Vossa Excelência quer ler o seu voto? Vossa Excelência está acompanhando ou mantém o voto? Estou. Então, no tocante às horas extras, a prova testemunhal produzida pela reclamante não é apta para desconstituir a presunção de veracidade das anotações do ponto nos cartões, porquanto apresentou em juízo uma testemunha suspeita e que foi ouvida como informante. A sentença recorrida, embora tenha observado que existiram muitas marcações intituladas a bônus de chefia transferido, o livre convencimento fundamentado do julgador está limitado pela rainha das provas, que é a confissão do reclamante, uma vez que seu depoimento pessoal esclareceu que trabalhou das 15h30 às 22h30, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 14 às 22 horas, e em domingos alternados das 14 às 20 horas, e nenhum desses horários extrapola a jornada legal de 8 horas. Também alegou o reclamante em seu depoimento pessoal que antes das datas comemorativas, tais como Dia dos Pais, durante 2 semanas, Dia dos Namorados, 1 semana, Natal, início do mês de dezembro, liquidação do lápis vermelho, 1 semana, e do Black Friday, 1 semana. Laborava no horário das 10 às 22 horas ou das 9h30 às 22h30.
O depoimento da informante Vanessa não é apto para provar essas alegações, porque não encontra respaldo em outras provas do processo. E essas provas do processo comprovam o contrário. Não, obrigado. A testemunha Maria Luzane Camelo Moraes, que prestou depoimento sob juramento legal, atestou em juízo que uma semana antes do Dia dos Pais e a partir do dia 10 de dezembro até o Natal, os funcionários que assim desejaram podem realizar a dobra de horário e que não há alteração de horário em épocas de promoções e antes dos Dias dos Namorados. Também tendo esclarecido que os vendedores não participavam dos inventários, que era realizado por uma equipe terceirizada. Portanto, por ausência de prova robusta, capaz de elidir os cartões de ponto, eu dou provimento ao recurso da reclamada para excluir as horas extras e seus reflexos. Desembargadora Emília. Senhor presidente, aqui da mesma forma, analisado o processo, peço vênia a Vossa Excelência, mas eu estou acompanhando a revisão. Pois não. A divergência, aliás, né? Porque não tem revisor. Divergência, doutor Milton. Então, eu proclamo o seguinte, que deu-se provimento ao recurso para julgar improcedente a reclamação, vencido o relator quanto às horas extras. Custas agora pelo reclamante no importe de R$ 1.600, calculada sobre 80 mil, valor da causa isento por pobre no sentido legal. E eu continuo como relator. Próximo. Um outro processo adiado, é da sessão do dia 22, eletrônico, relatora desembargadora Camila, segundo votante, desembargador Bozon, terceiro votante, desembargador Milton. Após a sustentação oral, doutor Bozon pediu vista. O processo? É o processo 10, RO 10, 436, 42, 2016, da CEMIG. Fiz com o 10436, CEMIG. eletrônico? Eletrônico. Sindicato dos Trabalhadores. Obrigadão, está aqui. Obrigada. Só pensei que era... Obrigada, viu, Milton? Nesse processo, eu pedi vista e até percebi o seguinte, que há na pauta um outro processo... Da desembargadora Emília. Na linha da minha divergência. Então, eu fazendo alusão a esse voto, eu estou também considerando lícita a supressão desse seguro IFPD, de modo que proveja o recurso para julgar improcedente a reclamação. O terceiro votante é o desembargador Milton. Eu gostaria de examinar melhor essa questão, vou pedir vista. Pois não. Para a próxima sessão. Sim. Que será daqui a 2 quartas-feiras, viu, doutor? Dia 19. Processo eletrônico com preferência regimental, direto do Foro de Varginha. Eu tenho umas vistas minhas. Não tem advogado, não? Então pode deixar depois. Então pode ser vários. Processo eletrônico. Relatora, desembargadora Camila. Segundo votante, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton. Processo adiado da sessão anterior. RO 10, 564, 30, 2016. Está presente no Foro de Varginha, doutora Marina Ferreira.
Foi adiado por quê? Porque eu não sei. Semana passada. Ah, tá. Ela fala por quem? Ela não informou. Doutora, a senhora nos ouve? Sim. A senhora está sustentando por quem, doutora? Pela reclamada. Eu vou pedir à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço o recurso ordinário interposto por Cooper Standard Automotive Brasil Sealing Limitada e no mérito do provimento parcial para determinar que as férias mais um terço do período aquisitivo de março de 2014 a março de 2015 sejam apuradas de forma simples e do período de março de 2015 a outubro de 2015 de forma proporcional. Conheço do recurso ordinário adesivo interposto por Clóvis Pinto e, no mérito, dou o provimento para determinar que se observe a média salarial bruta paga ao reclamante para fins de anotação na CDPS e cálculo das verbas trabalhistas, mantidos os valores arbitrados à condenação e as custas por compatíveis. É 564 ou não? 430. Pois não, doutora, eu lhe dou a palavra. Ilustríssimo desembargador presidente da sessão, ilustríssima desembargadora relatora e demais desembargadores e autoridades. Senhores colegas, boa tarde. O objetivo da presente sustentação é demonstrar a existência da prestação de serviço do reclamante, de função contador, como trabalhador autônomo. Para tanto, partimos para a análise dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, que foram utilizados na sentença do juízo primeiro para determinar a existência de vínculo de emprego. No entanto, observa-se, com relação à pessoalidade, o fato de o trabalho ter sido executado pessoalmente não descaracteriza a existência do contrato de trabalho autônomo, pois pode ser uma característica comum entre o contrato de emprego e o contrato como autônomo. O requisito, como por exemplo, da não eventualidade, o fato de ter sido prestado de maneira habitual também não descaracteriza o contrato de trabalho autônomo, que também pode ser uma característica comum entre as formas de contratação, haja vista a liberalidade intrínseca à própria condição do autônomo. E, por óbvio, o requisito da onerosidade, que, sem sombra de dúvida, é uma característica comum entre o trabalho autônomo e o vínculo de emprego. Sendo assim, observa-se que o argumento utilizado pelo meritíssimo juiz Acon em sua sentença, tais como que o reclamante nunca se fez substituir por outro, utilizando de crachá para entrar e sair da empresa. Isso apenas demonstra a pessoalidade que pode existir em ambas as formas de contratação. Inclusive, o fato de utilizar o crachá para entrar e sair da empresa é apenas uma norma de segurança da empresa para proteger as informações, os procedimentos ali realizados. Outro argumento utilizado pelo meritíssimo juiz Acon em sua sentença, inclusive enfatizado e como um grande divisor de águas para determinar a procedência do pedido, de que o trabalho do reclamante dependia de informações prestadas pelo depoente. Ora, a nosso ver, esse depoimento apenas demonstra a existência de vínculo como autônomo e não como emprego. Pois, se empregado fosse, ele não dependeria de alguém para acessar as informações. Ele mesmo poderia ter acesso no computador e para as informações necessárias para realizar o seu serviço. Enfim, tais argumentos não são suficientes para serem utilizados como prova de vínculo de emprego, pois não impedem a existência de um contrato de trabalho como autônomo. Entretanto, o grande diferenciador, o requisito principal, é o da subordinação, que, como bem dito pelo juízo primeiro em sua sentença, é ônus da reclamada à prova de sua inexistência. Para isso, conta nos autos a existência do contrato de prestação de serviço autônomo, o pagamento é realizado através de RPA e depoimentos testemunhais, como o do preposto também, o reclamante não participava de reuniões, o reclamante não recebia ordens, não tinha jornada controlada. A da testemunha Tatiane, o reclamante não possuía subordinados, ou da testemunha Jefferson. O depoente, no caso, o Jefferson, registrava sua jornada, o que não ocorria com o reclamante, que registrava apenas a entrada e a saída na portaria, que, como já explicado, é uma medida de segurança da reclamada. O reclamante não tinha horário de entrada e saída controlado. Enfim, nada disso foi suficiente, pois a sentença
faz uma equivocada interpretação do princípio da realidade. O princípio da realidade nada mais é do que a verdade real prevalecendo sobre a verdade formal. Entretanto, não se pode partir do pressuposto que as provas documentais são inválidas, sob pena de violar a própria verdade real. Sendo assim, observando a sentença, é possível verificar a inexistência da subordinação, que a prova da inexistência da subordinação se tornou impossível perante a óptica da sentença, já que todo o alegado pela reclamada foi considerado apenas indício de prova. Importante destacar que na sentença houve uma confusão com relação à subordinação jurídica e as obrigações decorrentes do contrato como autônomo. Observa-se que os relatos das testemunhas dizem respeito às obrigações e responsabilidades impostas ao trabalhador através do contrato de autônomo. E a sentença acaba sendo influenciada por tais depoimentos que, muitas das vezes, pelo desconhecimento do direito, podem induzir a uma opinião que não reflete a realidade, haja visto o subjetismo da questão. Eles detêm uma visão imatura, talvez por não conhecerem o direito. Sendo assim, concluo observando que foram produzidas provas da existência do vínculo como autônomo, e não existiu nenhuma prova que demonstrou que tal relação se transformou em vínculo de emprego, já que todos os elementos dos autos só evidenciaram características comuns entre as formas de prestação de serviço. Por isso, a necessidade de considerar como prova concreta os documentos apresentados, já que são válidos, não tendo sido provada nenhuma nulidade com relação a eles, sob pena de tornar a prova por parte da reclamada impossível, haja vista a vulnerabilidade que essa se encontra diante de tal situação. Sendo assim, peço a reforma da sentença, determinando a inexistência do vínculo de emprego. Agradeço a todos. Relatora. Bom, em que pese a brilhante sustentação oral da nobre advogada, a prova produzida, tanto a documental como principalmente a oral, convenceu-me no mesmo sentido do juiz de primeira instância de que havia vínculo empregatício sim. A testemunha Tatiana da Silva Maciel Venturato declarou: o reclamante e depoente eram subordinados ao supervisor da reclamada. As ordens passadas aos demais empregados do setor eram as mesmas passadas ao reclamante. O horário de entrada e saída do reclamante era controlado pelo supervisor. Além disso, a testemunha Nalva Alves Costa declarou que o reclamante tinha período de férias, que é direito de empregado e não de prestador autônomo. E, então, por tudo o que consta dos autos, tenho que a primeira instância julgou corretamente e estou confirmando o vínculo empregatício. Eu estou de acordo e observando o seguinte, que o próprio preposto, o reclamante era contador, admite que no estabelecimento havia um setor de contabilidade e que o reclamante era lotado nesse setor de contabilidade. Logo, ele só podia ser empregado, ainda que não reconhecido como tal. Desembargador Tibau. Acompanhe. Então, proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Passando para a pauta dos físicos, sustentação oral, processo número 34, AP 854, 2010-021, relator, desembargador Milton, revisora, desembargadora Emília, terceira votante, desembargadora Camila, número 34. Inscrita, doutora Cristiana Almeida, ausente. Há divergência? Não, presidente. Então, proclamo o resultado nos termos do voto do relator. 17, RO 2059, 2014, 185, relatora, desembargadora Camila, revisor, desembargador Bozon, terceiro votante, desembargador Milton, número 17. Inscrito, doutor Divaldo Flores, ausente. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Processo adiado da sessão anterior. Era o número 2 da pauta, agora é o extra pauta 2. AP 432, 2010-080. Relatora, desembargadora Emília. Revisora, desembargadora Camila. Terceiro votante,
Desembargador Milton. É o Milton? Esse processo, o advogado. Sim. Processo adiado da sessão anterior. Inscrito, doutor Bozon, ausente. O Ministério Público vai sustentar? Há divergência? Não, que eu vi se não. Então, proclamo o resultado dos termos do voto da relatora. Outro processo adiado da sessão anterior, era o 20 da pauta anterior, agora é o E18, RO 949, 2015-054. Relatora desembargadora Camila, revisor desembargador Bozon, terceiro votante desembargador Milton. Processo do município de Congonhas. Presente, Pedro Henrique Batista, pelo segundo recorrente. Sigla, sinalização. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço os recursos ordinários interpostos e, no mérito, nego o provimento ao apelo da primeira reclamada e dou provimento parcial ao recurso do segundo réu para determinar a incidência do índice da caderneta de poupança aos juros de mora, caso a execução se processe contra ele responsável subsidiário, mantidos os valores arbitrados à condenação e as custas processuais por compatíveis. Eu lhe dou a palavra, doutor. Boa tarde, excelências. Vamos nos ater às provas. Primeiramente, em relação ao primeiro tema do recurso da sigla, ela se insurge contra a condenação de embargos protelatórios. Ora, a recorrente simplesmente exerceu o direito de exercer o exercício do contraditório e ampla defesa, sob a alegação de omissão de contradição no julgado. Qual foi a omissão que a reclamada entendeu ter ocorrido o juízo? Diante das provas constantes nos autos, a ré entendeu que o juiz de primeiro grau considerou como válidos os cartões de ponto e, desta forma, julgou procedente o pedido de horas extras. Por que a recorrente entende que este pedido, essa condenação, está em demasia? Porque o reclamante, que detinha o ônus da prova de invalidar os cartões de ponto, não logrou êxito neste ponto. Ou seja, o juiz se ateve simplesmente ao depoimento pessoal do reclamante, o qual não presta o compromisso ao prestar esclarecimentos e afirmou que não reconhecia os cartões de ponto quanto às anotações de saída. Por sua vez, as testemunhas que ele apresentou em juízo e que o próprio magistrado de primeiro grau entendeu que não havia compatibilidade na utilização desses depoimentos, conclui-se que não houve a invalidação dos cartões de ponto, razão pela qual a recorrente entendeu que, quando o juiz considerou como válidos os cartões de ponto e, diametralmente oposto, ele julga procedente o pedido de horas extras, há que se arguir uma contradição no julgado passível de ataque por meio de embargos de declaração. E necessário destacar também que a mera improcedência dos embargos de declaração por livre convencimento do juiz não acarreta necessariamente na penalidade de imposição de multa por embargos protelatórios. Superada essa questão, a reclamada reitera o pedido de exclusão em relação às horas extras. Novamente, destaca-se: a reclamada apresentou cartões de ponto com horários variados, horários esses que foram advertidos e assinalados pelo próprio juiz singular. Contudo, ele julgou pela procedência do pedido no sentido de afastar a validade desses cartões porque as variações existentes não superavam o limite legal de 10 minutos. Ora, a reclamada não pode ser penalizada ou não pode ter decretada a invalidade dos cartões que possuem presunção de veracidade pelo simples fato de não ter havido uma variação superior a 10 minutos, ao limite legal. Ademais, diante das dinâmicas das provas, o reclamante não logrou êxito ao desconstituir os cartões de ponto. Repita-se, a condenação ao pagamento de horas extras, sobretudo com a jornada fixada pela sentença, baseou-se unicamente pelo depoimento pessoal do reclamante, o qual não presta o compromisso perante o juízo. E, por fim, quanto à condenação do aviso prévio, a reclamada se insurge também contra essa condenação. Por quê? O aviso prévio existe com o intuito de assegurar ao empregado uma possibilidade de reinserir-se no mercado de trabalho. Pois bem,
conforme pedido do reclamante e comprovado pelos cartões de ponto que não foram afastados nos autos, o reclamante solicitou à reclamada que fosse feita uma ausência parcial no curso do aviso prévio. Ora, a reclamada, com o intuito de possibilitar a reinserção do reclamante no mercado de trabalho, optou por conceder ao reclamante esse aviso prévio que o juiz singular chamou de misto. Não há nenhuma nulidade nesse ponto, diante da finalidade que é o aviso prévio de conceder ao empregado a possibilidade de encontrar novo emprego, razão pela qual pede provimento do recurso nesses termos. Relatora. Muito bem. Com relação aos embargos que foram considerados protelatórios, nos embargos a reclamada alega contradição na sentença. Todos nós sabemos que a contradição para efeitos de embargo declaratório é aquele existente em trechos da fundamentação ou entre este e o dispositivo. Mas, neste caso, não ocorreu. Na realidade, o que pretendia a reclamada era que o julgado fosse modificado, o que não se permite pela via dos embargos declaratórios. Portanto, do meu ponto de vista, mantenho a multa por litigância de má-fé aplicada na origem por embargos protelatórios. No tocante às horas extras, as testemunhas do reclamante ouvidas, Rosalvo Pedro e Wesley Luiz Amaral, confirmaram que os horários de saída não eram corretamente registrados. Por isso, o autor logrou desconstituir a validade dos cartões de ponto, razão pela qual estou mantendo a jornada fixada pela primeira instância e as horas extras deferidas. No tocante ao aviso prévio, como o doutor mesmo falou, muito bem da tribuna, a reclamada inovou. Ela deferiu para o reclamante como aviso prévio a ausência por 5 dias e a redução na sua jornada em outros 2 dias. Não é isso que a lei diz. O artigo 488 da CLT é claro, ou a redução de 2 horas nos 30 dias de aviso prévio, ou a redução de 7 dias corridos. Portanto, tendo sido respeitada a redução legal, considero nulo o aviso prévio concedido. Então, essa é a minha proposta de voto, presidente. Eu estou de acordo. Eu acho que os advogados estão achando que nós, juízes, estamos com pouco serviço com essa coisa de embargos declaratórios. E aqui eu acabei de reler a sentença, verifiquei que a juíza invalidou os cartões de ponto por terem registros uniformes e com base em depoimento da testemunha também, não foi só com base no depoimento do reclamante. Agora, mesmo que ela tivesse errado, é recurso, né? Os advogados agora acham que tudo, os embargos declaratórios viraram uma etapa obrigatória do processo. Acha que o juiz apreciou mal a prova, recorre. Embargos declaratórios por contradição entre a sentença e a prova são protelatórios e devem ser objetos de multa mesmo. Desembargador Milton. De acordo. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Obrigado. 44, AP 2053-2012-134, relator, desembargador Milton, revisora, desembargadora Emília, terceira votante, desembargadora Camila, número 44. Presente, doutora Maria Luísa Sá, pela agravante. Eu peço à relatora que lê a conclusão do voto. Não, é o desembargador Milton. Ao relator, desculpe. Conheço o agravo de petição interposto pela executada e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para determinar a retificação dos cálculos, a fim de que sejam excluídos os repousos semanais remunerados da base de cálculo do adicional extraclasse, observando-se, no entanto, os reflexos deferidos na respeitável sentença exequenta. Pois não, doutora. Boa tarde, senhores desembargadores, caros colegas, boa tarde a todos. Tendo em vista o parcial provimento do desembargador Tibau, eu gostaria de falar só sobre os outros 2 pontos referentes ao agravo de petição, em relação à diferença de carga horária deferida na fase de conhecimento do processo. Entendemos que ela foi deferida somente a partir de fevereiro de 2009. Entretanto, a douta perita oficial teria colocado, quando da elaboração de seus cálculos, reduções de carga horária a partir de outubro de 2007.
Por isso, requeremos a modificação da sentença nesse ponto. Além disso, temos a questão também dos depósitos de FGTS que foram colocados nos cálculos da douta período, as competências de abril de 95 a fevereiro de 97. Contudo, os documentos juntados às folhas 666 a 686, principalmente o documento de folhas 678, demonstram que tais competências foram, sim, já integralizadas pela reclamada, requerendo, então, que elas sejam excluídas desses cálculos nessa fase de liquidação. Muito obrigada. Relator? Senhor presidente, nós vamos manter o voto porque atende o comando exequenta. Revisora? Eu estou acompanhando o relator integralmente. Há divergência? Não. De Então, eu acordo. proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Boa tarde, Muito obrigada, doutora. boa tarde. Número 9, AP 58-2015-051, relatora desembargadora Camila, revisor desembargador Bozon, terceiro votante, desembargador Milton, número 9. Inscrito, doutor Humberto Fonseca, ausente. Há divergência? Então, proclamo o resultado dos termos do voto da relatora. 26, AP 210-2005-005, relator desembargador Milton, revisora desembargadora Emília, terceira votante, desembargadora Camila, número 26. Presente, doutora Isabel Silva, pela agravante. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Conheço o agravo de petição interposto pela reclamante e, no mérito, nego-lhe provimento. Com a palavra, doutora. Boa tarde a todos. Excelentíssimos desembargadores, nesse caso, a reclamante, no caso agravante, requer que seja cumprido o que determinado na sentença. O que se requer é o cumprimento do comando exequendo. Esse processo, a reclamante requereu o reconhecimento da sua jornada como de 6 horas e a condenação da empresa ao pagamento das horas laboradas 7ª e 8ª como extras, bem como seu retorno à jornada de 6 horas sem redução salarial. Na sentença, o juiz determinou nos seguintes termos. Em síntese, tudo se passará como se a reclamante estivesse sempre submetida à jornada de 6 horas, percebendo, contudo, as verbas salariais que sempre auferiu. Folhas 638 e 639 dos autos. Contudo, na fase de execução, o reclamado conduziu a reclamante para a jornada de 6 horas e reduziu a sua remuneração. Sendo assim, a reclamante requereu, em execução, que fossem apuradas as diferenças salariais, tendo em vista que a sentença é clara, determina que tudo se passe como se ela trabalhasse na jornada de 6 horas com a mesma remuneração, ou seja, vedou a redução salarial. Da mesma forma, em acórdão de RO proferido por essa douta turma, foi determinada a mesma coisa. Como bem julgou o douto juiz de origem, do contrário, estaria havendo redução salarial e violação do princípio da primazia da realidade sobre a forma, o que ofende as normas constitucionais e demais normas e princípios que compõem o ordenamento jurídico. Por consequência, e com fulcro nesses fundamentos, não há como acolher a pretensão patronal, nem a compensação dedicada. Com efeito, foi a ré, a seu livre alvedrio, que estendeu a jornada obreira. Portanto, a remuneração por esta oferida apenas remunerava as 6 horas de trabalho. Excelências, a despeito do que foi definido na fase de execução, no recurso de embargos, entende a reclamante que a sentença e o acórdão de RO foi clara não mais poder. Ficou definido de forma clara que o retorno não poderia se dar com redução salarial. Ora, ele falou de forma clara que, do contrário, estaria havendo redução salarial, o que não se admite. Sendo assim, não há como não autorizar a apuração das parcelas, das diferenças salariais pela redução promovida. Cumpre destacar que essa sentença é de 2005, muito antes da edição da OJ 70, ou seja, não se ventilava a compensação e nem a redução salarial para os funcionários da Caixa Econômica, que é o caso da reclamante. Nesse aspecto, excelência, não há que se falar em redução da remuneração,
porque a sentença é muito clara. Respeitosamente, a agravante pede a reforma e que se determine a apuração das diferenças salariais. Relator? Essa é a questão nodal, porque se a sentença é de 2005 e as súmulas são posteriores, a doutora quer que se faça aplicar retroativamente um entendimento que não foi aplicado na decisão trânsito em julgado. A sentença não acatou a redução da jornada de trabalho de 8 para 6 horas, não determinou que se pagasse gratificação de função. No entanto, nas horas extras que deferiu, determinou que a gratificação de função fosse considerada. E, portanto, não se pode fazer esse tipo de ilação já na fase de execução, porque a sentença nada determinou em termos de redução salarial. Revisora? Estou acompanhando integralmente o relator. Também acompanho integralmente o relator. Então, proclamo o resultado nos termos do voto. O relator. Boa tarde. Boa tarde. Número 15, RO 1943, 2014, 136. Relatora, desembargadora Camila. Revisor, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton. Número 15. Presente, doutor Ferdinand Silva, pela recorrente. Relatora? Em primeiro lugar, eu acuso o recebimento de memorial por parte da reclamante. Proposta de voto. Conheço o recurso ordinário interposto por Nayara Caroline Mendes da Cruz. Não nego provimento ao apelo. Doutor, com a palavra. Excelentíssimos senhores desembargadores, uma boa tarde a todos. Excelência, preliminarmente, eu gostaria de ressaltar, embora isso não conste do apelo, que, conforme a jurisprudência dominante reconhece, a nulidade ela pode ser reconhecida de ofício. Digo isso por quê? Porque, embora tenha havido a suscitação de 2 nulidades em nosso apelo, o apelo em si ele não pede no pedido, no item dos pedidos no final, que seja declarada a nulidade da sentença, embora ambas as nulidades tenham sido expressamente citadas nas razões do recurso ordinário. Digo isso por quê? Porque há 2 nulidades gritantes na sentença. A primeira, a sentença, ela indefere uma segunda prova testemunhal e, posteriormente, ela julga improcedente as horas extras, alegando que a reclamada não produziu prova das horas extras. Então, eu entendo que há aqui uma contradição. Você impede a prova testemunhal e, posteriormente, julga improcedente ao fundamento de que não foi produzido prova. Eu entendo que a sentença seria nula por cerceamento do direito de defesa. E há uma segunda nulidade, que é o fato de que a sentença é citra petita. Citra petita por quê? Em nossa petição inicial, nós claramente indicamos 2 pessoas como paradigmas do pedido de equiparação salarial. Isso está claro, inclusive, em negrito, que as paradigmas são a senhora Viviane Silva Franco e Cleitiane Soares Barbosa. Isso está claro na petição inicial, inclusive com negrito, falando essas são as paradigmas. No entanto, na sentença, o juiz julga o pedido de equiparação salarial improcedente, falando que a reclamante não faria jus à equiparação salarial nem com Janaína Santos, nem com Graziela Nestor, nem com a senhora Josiane, pessoas que nós nunca citamos como paradigmas. Portanto, entendo que a sentença seria citra petita, por quê? Porque ela julga o pedido, mas sob causa de pedir diversa. Nós nunca pedimos equiparação salarial nem com Graziela, nem com Janaína e nem com Josiane, e sim com Viviane e Cleitiane. Por isso, entendo que a sentença seria citra petita e, portanto, também nula. Isso posto, Excelência, entendo no mérito, que as provas produzidas comprovam cabalmente a questão da equiparação salarial. Por quê? Primeiro, porque a própria reclamada juntou aos autos os documentos que comprovam que havia divergência salarial entre o salário recebido pela reclamante e o salário recebido pelas paradigmas apontadas. Segundo, porque não produziu nenhuma prova de que elas não exercessem a mesma função. Sequer prova testemunhal a reclamada produziu. Terceiro, porque a prova testemunhal produzida pela reclamante confirma que elas desempenhavam as mesmas funções, com a mesma perfeição técnica, com menos de 2 anos de diferença naquela função. E terceiro, porque há nos autos, inclusive, documentos demonstrando a reclamante assinando
documentos da empresa na condição de supervisora muito antes ao período em que sua carteira foi efetivamente registrada como supervisora. Há documentos nesse sentido nos autos, atestados médicos de funcionários subordinados seus, recebidos por ela na condição supervisora, em período bem anterior ao período que a reclamada reconhece que ela, de fato, passou a exercer a função. Isso posto, Excelência, ainda que não fosse reconhecida a nulidade da sentença, eu entendo que nos autos há provas mais do que suficientes de que, de fato, houve a diferença salarial entre funcionários que exerciam a mesma função. Quanto às horas extras, o entendimento nosso é o mesmo, porque o magistrado alega que a reclamada trouxe aos autos provas de que fez o pagamento de grande quantidade de horas extras. Veja bem, a nossa alegação na nossa petição inicial, primeiro, a gente sempre contestou a validade dos cartões de ponto. Desde o começo a gente está falando, cartão de ponto são fraudados. A reclamada não permite que se anote mais de 2 horas extras por dia. Passado disso, o funcionário dava baixa no ponto, mas continuava trabalhando. Então, qual que é a nossa linha de entendimento desde o início? Óbvio que houve um registro de uma grande quantidade de horas extras e o pagamento de uma grande quantidade de horas extras. Porque, para quem fazia, em média, 4 horas extras por dia, as 2 primeiras eram registradas e regularmente pagas. Então, era de se esperar que, tanto nos cartões de ponto quanto nos contra-cheques, constasse, de fato, uma quantidade grande de horas extras pagas. Mas essa quantidade ainda não englobava a totalidade de horas extras realizadas, conforme a prova testemunhal corroborou que, de fato, não era permitido que se anotasse mais de 2 horas extras por dia. Isso posto, Excelência, eu peço que, com base nesse entendimento majoritário da jurisprudência trabalhista de que a nulidade ela pode ser reconhecida de ofício, ainda que não tenhamos pedido expressamente, mas tenhamos tratado desse assunto em nossas razões recursais, que seja reconhecida a nulidade ou por cesseamento de defesa ou por ter sido citra petita a sentença, e, se superada essa fase, que no mérito seja dado provimento ao recurso. Relatora? Como o próprio advogado salientou da tribuna, não foi requerida a nulidade da sentença, então eu não apreciei. Realmente, porque não houve, e não é uma nulidade absoluta, é uma nulidade relativa. Então, eu não apreciei e adentrei ao mérito em que, do meu ponto de vista, a identidade funcional entre a autoria e as paradigmas Viviane Silva Franco e Cleitiane Soares Barbosa não restou comprovada, pois a única testemunha ouvida apenas disse que conhece os paradigmas que eram supervisoras, sem esclarecer se as funções exercidas eram as mesmas que as executadas pela reclamante. Por isso, mantenho minha proposta de voto. Efetivamente, a nulidade que pode ser arguída a qualquer momento é absoluta. E aqui trata-se de uma nulidade relativa, só houve prejuízo para a parte. Agora, quanto a esse julgamento citra petita, houve esse equívoco na sentença mencionado pelo doutor? Porque, de toda forma, eu acho, com o novo CPC, quando a decisão é citra petita, desde que o vício seja corrigido no tribunal, não há necessidade mais de pronunciamento da nulidade. Então, no meu voto, claramente, eu estou falando que as paradigmas que o doutor alegou. Eu só sugeriria que, se fosse o caso, acrescesse no voto que o equívoco, talvez tenha se tratado de mero erro material, ou que ainda se tratasse de nulidade citra petita, ela foi corrigida nessa instância. Perfeito. E, efetivamente, o fato do cargo ser o mesmo não quer dizer que as funções sejam a mesma. Então, eu acompanho a relatora. O terceiro votante é o desembargador Tibau. Está bem, de acordo. Então, eu proclamo um resultado, nos termos do voto da relatora. Obrigado, boa tarde, senhor. doutor. Número 51, RO 2461, 2013-019, relator desembargador Milton, revisora desembargadora Camila, terceiro votante desembargador Bozon. Número 51, inscrita doutora Bruna Paixão, ausente. Há divergência? Não. Proclamo o resultado dos termos do voto do relator. Os físicos, agora inscrição dos eletrônicos. Primeira sala, relatora desembargadora Emília.
Segunda votante, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Primeiro processo é o número 19, RO 10.970, 46/2016. Há 2 advogados presentes, Dr. Tarcísio de Bosque pelo reclamante e Dr. Giovanni Moraes pela CEMIG. Número 10.970. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Eu estou conhecendo dos recursos e, no mérito, negando-lhes provimento. Eu dou a palavra ao advogado do reclamante. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssima desembargadora relatora, Egrégia Corte, ilustre representante do Ministério Público, senhora secretária. Excelência, a respeitável sentença, especialmente a que decidiu os embargos de declaração, padece de flagrante nulidade porque está em desacordo com o disposto no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º CPC. Veja bem, depois de analisada a matéria na fundamentação da sentença, 2 pontos ficaram sem apreciação e pontos relevantes nos interesses dos reclamantes. O primeiro ponto não abordado foi a impossibilidade de as réis alterarem o direito adquirido dos autores quando ainda eram empregados da antiga companhia Força e Luz de Minas Gerais. Isso porque a cláusula inicial de seguro de vida em grupo foi firmada com a primitiva empregadora, depois sucedida pelas réis, que acabaram por não respeitar o direito adquirido dos reclamantes. E isso aí ficou sem apreciação na sentença. O segundo ponto foi relativo ao artigo 801, parágrafo 2º do Código Civil, cujo texto impede ou impedia a alteração da vantagem deferidas aos recorrentes enquanto empregados da Força e Luz, que não poderiam ser alteradas em prejuízo dos trabalhadores, a não ser com a aprovação de pelo menos 3/4 dos integrantes do grupo beneficiado pelo seguro de vida. E essa omissão vai atrair e vem atraindo, com certeza, lesão à ampla defesa e ao contraditório dos reclamantes. O terceiro ponto, que foi exposto nos embargos de declaração, diz respeito a uma inusitada afirmação da Tavênia, da excelentíssima juíza Acó, no sentido de que não estava impugnada a alegação das recorridas relativamente à norma coletiva que havia embasado a fundamentação da defesa. E exatamente com isso ficam os reclamantes sem ter noção dos fundamentos que poderiam ter sido enfrentados neste recurso e até poderiam ter interferido na formação do livre convencimento da meritíssima juíza Acó. Quanto ao mérito, excelências, a gente pode notar que esse processo traz um confronto, vamos dizer assim, entre o artigo 5º, inciso 36, e o artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal, ainda tangenciando o artigo já citado, 801, parágrafo 2º do Código Civil, e ainda a súmula 51 do egrégio TST. Veja bem, em 1972,
os reclamantes, os empregados da Companhia Força e Luz passaram a ter o seguro de vida em grupo firmado por aquela empresa. E, em 1973, houve a incorporação pelas RES. Esse benefício, esse seguro de vida em grupo, permaneceu por cerca de 40 anos sem nenhum arranhão. Ele foi sempre observado com absoluta tranquilidade. Porém, por volta de 2013, aconteceu o início das mudanças prejudiciais e ilegais, inconstitucionais, havidas contra o direito legítimo dos reclamantes. Primeiro, trata-se de norma regulamentar trazida ao contrato de trabalho dos reclamantes, que passou a gozar da proteção da súmula 51. É evidente que as alterações acerca do seguro de vida em grupo só poderia alcançar os empregados admitidos posteriormente à sua introdução. Essa garantia maior ainda se encontra no artigo 5º 36 da Constituição Federal. Não há como se negar que se tratava de direito adquirido, impossível de ser atrelado a uma modificação que resultasse prejuízo, como de fato resultou com a alteração do capital segurado, com a alteração de situações que beneficiariam o recebimento do seguro. E, por último, a limitação do capital em R$500 mil, com redução de 20% a cada 5 anos para os trabalhadores que, quando mais precisavam disso, menos acabaram tendo, que seria a redução desse capital segurado a cada 5 anos, depois dos 60 anos de idade, até chegar ao limite de R$100 mil. Então, alterações altamente lesivas e que os reclamantes não mereciam, depois de tanto tempo de recebimento do seguro e da sua integração ao seu patrimônio jurídico. Então, para se ter a prevalência do artigo 5º, inciso 36 da Constituição, sobre o artigo 7º, inciso 26, que serviu de fundamento para a meritíssima juíza Acó julgar a improcedência da ação, porque o seguro de vida vinha fazendo parte de negociações coletivas ao longo dos anos, acabando por integrar uma das cláusulas da sentença normativa, mas só que, em relação aos reclamantes, essa regra também não se aplicava por causa do direito adquirido e por causa do detalhe do artigo 801, parágrafo 2º do Código Civil, que exigia a aprovação de 3/4 do contingente beneficiado pelo seguro de vida em grupo. Então, Excelência, esse é o resumo, o quadro resumido da situação jurídica que, no modesto entender dos reclamantes, justificam data vênia do voto da eminente relatora, que se tem esperança de modificá-lo e não ser acompanhado pelos demais julgadores, no sentido de julgar a procedência da reclamação. E ainda, com relação à punição aplicada infundadamente data vênia no julgamento dos embargos de declaração dos reclamantes, pede também provimento, pelo menos nessa parte, porque nota-se que parece que houve uma transição de magistrados entre o recebimento dos embargos de declaração e o seu julgamento. Um recebeu e outro julgou.
No recebimento, abriu-se vista a parte contrária, e com relação às recorridas a mesma coisa, criando-se até uma expectativa de que não só eram pertinentes os embargos de declaração, como ainda poderiam ensejar efeito modificativo. E vem a surpresa da decisão, julgando os embargos protelatórios e aplicando, inclusive a ambas as partes, a multa de 2% para esse tipo de procedimento. Então, espera-se que, pelo menos nessa parte, e principalmente na parte de mérito, seja dado provimento ao recurso dos reclamantes. Excelência, muito obrigado. Doutor. Eminente desembargador presidente, eminente desembargadora relatora, demais componentes dessa egrégia turma. Ilustre colega que me antecedeu fez uma excelente sustentação oral, citou vários artigos e tentou tecer suas razões tecnicamente, mas, a meu ver, data máxima vênia, há de prevalecer o voto da eminente desembargadora relatora, e aqui eu me sinto confortável para sustentar, uma vez que, logo no início dos trabalhos dessa turma, hoje, houve parte do julgamento do RO 00-10436-42.2016.5.03.0036, onde a relatora era a eminente desembargadora Camila Zeidler, e o segundo votante, o eminente desembargador Luiz Felipe Bozon. Ambos, em relação à matéria objeto deste recurso ordinário, estavam a negar provimento ao recurso do sindicato. Não, a relatora não. Em relação ao escalonamento dos aposentados, que é o objeto de insurgência nesse recurso ordinário, tanto a desembargadora Camila Zeidler quanto Vossa Excelência, eminente desembargador presidente, estavam a concluir que a negociação coletiva firmada tanto com a federação quanto com os sindicatos abordou essa matéria de forma explícita e que não haveria motivos para alterar aquilo que havia sido negociado, dando força, portanto, aos acordos coletivos na forma do artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal. E como Vossas Excelências irão participar também desse julgamento, acredito que deve ser mantido o voto da eminente desembargadora relatora Emília Facchini. Contudo, como o ilustre colega que me antecedeu citou diversos dispositivos, entendo por bem contrapô-los, haja vista que aqui estamos se referindo a aposentados que não mais mantêm relação de emprego com a CEMIG há mais de 10 anos. Isso foi objeto de depoimento pessoal e confessado em ata de audiência de instrução e julgamento. Pois bem, então, como bem citou a eminente juíza sentenciante, não se trata de normas que aderiram ao contrato de trabalho. Portanto, não se aplica o enunciado 51 do TST. E mais, não se trata também de direito adquirido, haja vista que o seguro se renova a cada ano, e os ajustes foram feitos mediante negociação coletiva logo após findo a vigência do seguro de vida. Lá do outro, o artigo 801, parágrafo 2º do Código Civil, citado na sustentação oral do ilustre colega, também foi respeitado pela CEMIG, haja vista que ela emitiu, além de ter feito a alteração de forma bilateral, através de negociação coletiva, que abordou não só os ativos, mas os aposentados, ela ainda comunicou as modificações a todos os aposentados, via carta com aviso de recebimento, e deu a eles a opção de, caso quisessem manter o patamar de indenização outrora coberto pela seguradora, que eles fizessem uma apólice complementar em grupo
da qual a CEMIG conseguiu por um patamar bem menor do que a realidade de mercado. Portanto, não houve qualquer infração ao artigo 801, parágrafo 2º do Código Civil. Diante disso, a CEMIG entende que as modificações foram feitas de forma lícita, bilateral, mediante negociação coletiva, e que não existe direito adquirido. Portanto, deve ser negado provimento ao recurso dos autores. Quanto ao recurso da reclamada, ela se insurge em relação também à penalidade fixada no julgamento dos embargos declaratórios, ao fundamento de que os embargos teriam sido protelatórios. Data máxima vênia do douto juízo que julgou os embargos declaratórios, que não foi o mesmo que sentenciou, a reclamada se insurgiu ali quanto à não fixação de honorários advocatícios. Haja vista que, conforme já se narrou aqui da tribuna, não se trata mais de relação de emprego. Todos os autores já saíram da empresa há mais de 10 anos. Isso foi objeto de embargos declaratórios, uma vez que, na sentença, o juiz entendeu que não estaria a parte assistida por entidade sindical. Ora, nos embargos declaratórios, o que se arguiu é que, de fato, a parte não estava assistida pelo sindicato, a CEMIG, mas que, em não derivando da relação de emprego mais, a discussão dos autos, que aplicaria a hipótese, o inciso 3 do enunciado 219 do TST. Portanto, cabível a fixação de honorários advocatícios. Então, os embargos declaratórios, de fato, da CEMIG não foram protelatórios, muito pelo contrário, se abordou uma contradição no julgado e, portanto, nesse ponto, a gente pede para que seja provido o recurso da CEMIG para que seja afastada a penalidade aplicada e também condenado os autores em honorários advocatícios. Obrigado. Mas Vossa Excelência, então, está dizendo que quem foi punido foi a empresa, e não o... Foram ambos embargados de forma declaratória. Eu estou mantendo. Desculpa. Relatora? Senhor presidente, a despeito da brilhante sustentação do Dr. Tarcísio, que sempre é enfático da tribuna, e do ilustre representante também da CEMIG, eu, apenas para esclarecê-los, há uma alegação de nulidade que o doutor Tarcísio enfatizou. Na verdade, foram dois argumentos. A questão da impossibilidade da alteração do direito adquirido pelos autores, que eles dizem que ainda eram empregados da antiga companhia Força e Luz. Eu entendi, data máxima vênia, que não houve qualquer omissão por parte da sentença. A juíza explicitou, inclusive na sua decisão, que a relação jurídica havida entre as partes por força do seguro coletivo existente a favor dos reclamantes não faria incidir, então, a proteção jurídica própria da legislação trabalhista, considerando que não haveria mais a relação de emprego entre eles, porque os autores aqui são todos aposentados. E, com isso, ela rebateu que não incidiria especificamente a regra do 468 da CLT. Isso está na página 4, eu cito aqui até o ID. O segundo argumento, que a sentença também teria se esquivado de enfrentar, seria a ofensa ao artigo 801, parágrafo 2º do Código Civil, que data máxima vênia. Eu transcrevo aqui, não vou repetir para não me alongar demais, a motivação do juízo de origem, inclusive está na página 6, eu cito também o ID, e, além disso, ela considerou que o artigo 801 do Código Civil não ampararia as pretensões autorais, porque esse dispositivo veda a modificação das apólices em vigor, e não nos presentes autos, que o caso aqui é sempre de recontratação anual daquela cláusula. De modo que entendi enfrentadas as duas matérias, como também não vislumbrei erro material
quando a douta magistrada enfatiza que o que aconteceu é que não houve alegação de qualquer tipo de vício que pudesse justificar a não aplicação das normas coletivas que vieram juntadas. Então, data máxima vênia, eu entendi por afastar esta alegação de nulidade. Quanto ao mérito propriamente dito, o que eu gostaria, primeiro, de enfatizar é que a sucessão trabalhista que ocorreu, a vida entre a Companhia Força e Luz e as reclamadas aqui do Grupo CEMIG, ela de per se, não atribui aos reclamantes qualquer espécie de direito diferenciado dos demais empregados da companhia. E eu entendi também que o que poderia ser aqui abordado seria uma mudança unilateral de forma individual sobre os contratos de trabalho. E isso realmente não ocorreu. Eu não vislumbrei isso. A outra situação é que toda a matéria que envolve esse seguro coletivo de indenização por morte, ele veio tratado em todos os acordos coletivos que foram firmados a partir de 90. Em 1990 já houve uma alteração. Em 2012, a matéria foi tratada na cláusula 26ª, aí sim, através de uma sentença normativa julgada pela seção de dissídios coletivos desse tribunal. E, em 2015, houve também uma alteração através do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Minas Gerais, o SENGE, quando ele firmou o acordo coletivo específico para se alterar a cláusula 26ª da sentença normativa, que foi aquela que estabeleceu a alegada limitação do capital segurado a R$500 mil, que eu também transcrevo aqui. Em seguida, a Federação dos Trabalhadores das Indústrias Urbanas do Estado de Minas Gerais e a CEMIG também firmaram um acordo coletivo específico para alterar essa cláusula 26ª da sentença normativa. Portanto, essas alterações promovidas na forma do cálculo do capital segurado, a partir de 2005, todas foram objeto de negociação coletiva e hoje nós sabemos que há uma limitação de aderência dessas cláusulas ao período de vigência da respectiva norma. Então, eu entendi, inclusive eu cito aqui as recentes decisões a respeito da ultratividade da norma naquela decisão do ministro Gilmar Mendes. E também entendi que o artigo 468 da CLT não se aplica à hipótese dos autos, porque eu entendo incabível a tese de direito adquirido, porque não há direito adquirido à benesse cuidada por instrumentos normativos, por cláusula coletiva. Com relação à supressão da cobertura de invalidez funcional, que também ocorreu, essa foi uma maneira encontrada para que se mantivesse a cláusula do seguro e que se mantivesse como seguradora a Sul América. Então, foi uma matéria também que foi negociada com o sindicato que representa os trabalhadores, que, portanto, eu entendi que essa questão foi licitamente tratada. Quanto às multas por embargos declaratórios, eu acho que ambas receberam essa multa de maneira adequada, porque no caso das reclamadas, elas opuseram embargos de declaração requerendo a fixação de honorários sucumbenciais, aduzindo que a lide não se derivaria de relação de emprego. Data máxima vênia sem o mínimo amparo. E já os reclamantes trouxeram embargos pretendendo um efeito modificativo da sentença e aduzindo uma omissão em relação ao enfrentamento dos argumentos trazidos na inicial, bem como o erro material. Mas data máxima vênia, a sentença foi clara quando indeferiu o pedido de honorários advocatícios e, ainda que não haja relação de emprego em vigor entre as partes, a lide decorre essencialmente da relação de emprego que existiu entre elas, portanto, os embargos das reclamadas foram realmente protelatórios e, também com relação aos embargos dos reclamantes, não houve as alegadas omissões e os erros materiais, como eu apontei quando analisei a nulidade.
Portanto, eu achei que ficou patente esse intuito protelatório, pelo que eu mantenho a multa a ambas as partes. Portanto, feitas esses esclarecimentos, eu estou mantendo meu voto. Embargadora Camila. Na forma do meu voto, no processo que foi retirado de pauta, eu vou pedir todas as vezes a relatora e vou ficar vencida. Quanto à supressão desse seguro, né? Exatamente. Esse seguro IFPD, não é isso? Esse é uma das alegações. Ela só fica vencida nessa parte. Só nessa parte. Eu entendo o seguinte, ainda que se possa cogitar direito adquirido, o direito adquirido a um seguro. Até porque esse seria um direito a combinar com os russos, né? Porque, como já dizia o grande filósofo Garrincha, depende de uma seguradora que tope dar a cobertura, né? Então, não pode ser direito adquirido a uma apólice específica com o capital X, com a cobertura Y. E se os russos não quiserem, né? Então, a gente não pode cogitar disso. Já está vendo esse argumento da tribuna, quanto mais avançava a idade, mais diminuía o capital, mas é isso mesmo. A seguradora está vendo que o segurado está a um passo da eternidade, ela vai baixar o capital mesmo, porque não é besta. Ela não se trata de uma casa de orações, é uma casa que quer ter lucro, né? Então, eu não vislumbro esse direito adquirido e da mesma forma, eu acompanho a relatora quanto a esse seguro IFPD, que a CEMIG demonstra que ela simplesmente ela é inviável, porque as seguradoras não topam mais celebraram. Então, eu acompanho inteiramente a relatora, ficando vencida a segunda votante quanto à supressão do seguro IFPD. Boa tarde, doutores. Boa tarde, obrigado. Número 20, RO 11.077, 90/2016. Está presente doutora Isabel Silva pelo reclamante. Processo número 20, 11.077-90. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Eu estou conhecendo dos recursos, rejeito as preliminares de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e a preliminar de competência material da Justiça do Trabalho para examinar matéria relativa a reflexos de auxílio alimentação e diferenças salariais em contribuição para aposentadoria complementar, ambas suscitadas pelo reclamante. No mérito, dou provimento parcial ao recurso do autor, para excluir da condenação o pagamento de multa por interposição de embargos declaratórios. Dou provimento parcial ao apelo interposto pelo reclamado, para excluir reflexos da parcela auxílio alimentação em PLR, e mantenho o valor da condenação porque é compatível. Pois não, doutora? Excelência, aguardo eventual divergência. Há divergência? Não, inteiramente de acordo. Então, proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Obrigada, boa tarde, boa tarde. doutora. Sala de sessão, relatora desembargadora Camila, segundo votante, desembargador Bozon, terceiro votante, desembargador Milton. São processos adiados da sessão anterior. Processo 16 da pauta, ou 18, vai depender da configuração, RO 10.670-21/2015. Inscrita a doutora Cristiana Almeida, ausente. Qual que é esse? 10.670. Só um minuto. Não há divergência, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. AP 10.811-19/2015. Inscrito Dr. Miguel Moraes Neto. Está presente pelo reclamante. Processo 17 da pauta anterior, nessa atual na tela, 19.
AP 10.811. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Conheço o agravo de petição interposto por Alfredo Campos Aguiar e no mérito nega o provimento ao apelo. Custas no importe de R$ 44,26, isento o reclamante por ser beneficiário da justiça gratuita. Pois não, doutor, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, egrégia turma. Se tratando de um agravo de petição, e sabidamente em sede de liquidação não se podendo alterar, modificar aquilo que restou decidido nos autos, a pretensão deduzida no agravo é de que seja apurado 2 reflexos do CTVA e do porte em adicional tempo de serviço e em vantagem pessoal de incorporação de gratificação semestral. O comando exequendo a sentença, que nem sequer foi objeto à época, de recurso ordinário da reclamada, no tocante aos reflexos das parcelas, deferiu, abro aspas, repercussões em 13º salário, férias mais 1/3, FGTS, e aqui as 2 parcelas, adicional por tempo de serviço e a vantagem pessoal resultante da incorporação de gratificação semestral, rubrica 49, e segue com outras repercussões, e fecho aspas. Na apuração, o ilustre perito informou que não apurou as parcelas, ou melhor, que a apuração geraria 0, porque as parcelas teriam em sua base de cálculo apenas o salário padrão como referência. Agora, se o CTVA, o porte, são ou não são parcelas que compõem a base de cálculo do adicional tempo de serviço e da vantagem pessoal, data máxima vênia, tal fato tinha que ter sido discutido na fase de conhecimento. E não o foi. O comando exequendo é expresso. E, salvo o melhor juízo, deve ser obedecido em sede de liquidação. Logo, se determinadas as 2 repercussões, resultado igual a 0 não pode ocorrer. Então, é isso que se pede. É o acolhimento do agravo de petição para que seja determinada a apuração dos 2 reflexos deferidos. Sei que o processo está em fase de execução, mas a matéria hoje já é até objeto de incidente de uniformização de jurisprudência nesse tribunal, por ordem do Tribunal Superior do Trabalho. Quer dizer, a base de cálculo, se é ou não é, né, esse tribunal vai decidir no incidente, mas neste processo, especificamente, está determinado expressamente na sentença, com a devida vênia. Então, é o que se pede, é o provimento da agravo de petição. Obrigado pela atenção. Eu vou pedir vista dos autos para a próxima sessão. Então, fica para daqui a 2 quartas-feiras, viu, doutor? Ok. Obrigado, senhor. Boa tarde. Número 2 da pauta, RO 10.149, 88/2015. Presente, doutor Leonardo Amanteia, pela reclamante. RO 10.149. Peço à relatora que leia a conclusão do voto. A conclusão é só um pouquinho extensa, peço a paciência. Conheço o recurso ordinário interposto por Nayara de Araújo Miranda e no mérito do provimento parcial para condenar os reclamados ao pagamento de 1. Em dobro das horas laboradas ou domingos. 2. Dos 15 minutos antes do início da sobrejornada, como horas extras, com reflexos em aviso prévio, férias mais 1/3, 13º salário, FGTS mais 40% e repouso semanal remunerado, inclusive sábados, por expressa previsão convencional. Observados os demais parâmetros fixados na origem. 3. Diferenças salariais reflexos em aviso prévio indenizado, férias mais 1/3, 13º salário, FGTS mais 40%, PLR, horas extras, pagas e deferidas nesta ação, pela equiparação ao paradigma Stefano André Ribeiro. 4. Diferenças salariais e reflexos em repouso, horas, férias, horas extras, férias mais 1/3, 13º, aviso prévio, FGTS mais 40% e PLR, decorrentes do desconto irregular da parcela SIG 123,
na base de cálculo das comissões, remuneração variável, a se apurar em liquidação de sentença, observados os limites do pedido inicial. Conheço do recurso ordinário interposto por BF, promotora de vendas limitada, e Banco Bradesco Sociedade Anônima, e no mérito do provimento parcial para 5. Limitar a condenação às horas extras decorrentes da realização de cursos trainee aos meses de outubro de 2011 e maio de 2012, constantes da relação de cursos, observados o período de 2 horas para cada curso realizado e a incidência da remuneração em dobro no feriado. 6. Determinar a aplicação do divisor 180 para o cálculo das horas extras, observando a jornada, durante todo o período da condenação, observando a jornada obreira de 6 horas. Em atendimento ao disposto no artigo 832 da CLT, declara a natureza salarial das parcelas hora deferidas, exceto férias mais 1/3 indenizadas em rescisão e FGTS mais 40%. Majora o valor das custas processuais para R$1.000, tendo em vista o valor hora arbitrária da condenação de R$50.000. Essa é a minha proposta de voto, presidente. O senhor está pela reclamante, doutor? Isso, excelência. O senhor aguarda eventual divergência? Por gentileza, excelência. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado nos termos de voto da relatora. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Sala de sessão, relator, desembargador Bozon. Segundo votante, desembargador Vou Milton. contar aqui. Terceira Põe votante, desembargadora Emília. Sustentação oral tem advogado presente? Tem. É 5 minutos, você já falou. Tá, aguarda um pouco. Número 9 da pauta, RO 11.177-53-2015. Está presente Dr. Jamerson Marra, pela reclamante. RO 11.177. Doutor, eu não estou conhecendo o recurso da Caixa porque eu entendi que foi violado o princípio da dialeticidade. Vossa Excelência aguarda eventual divergência? Sim. Há divergência? Da minha parte, não. Não. Então, eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. Boa tarde, doutor. Ok, boa tarde. Então, eu chamo o Tibol. Não. Não, se bem que não adianta, né? Não adianta, porque a Camila tem que voltar, né? Chama... Tem algum físico meu? Eu chamo um físico meu. Processos físicos, relator, desembargador Bozon, revisor, desembargador Milton, terceira votante, desembargadora Emília, do 19 ao 22. Esse não tem sustentação, não. É só para a gente aparar as divergências aqui. Tem uma divergência que eu vi aqui no 21. Como é que vota Vossa Excelência, desembargador Emília? Eu estou acompanhando, peço vênia ao doutor Milton, mas estou acompanhando Vossa Excelência. Então, É no 21, estou com o relator. Vencido em parte o desembargador Milton quanto à unicidade contratual e à estabilidade provisória. Você chamou o 22 também? Chamei. 22 eu não tenho, Mário. eu não tenho divergência. Estou de acordo. Agora é cronometra. Pode começar o cronômetro. Deus? Qual que é? Em eletrônico, sem... Fazer isso, não vou esperar. O advogado aparece aí, é sacanagem. Você acha que a gente está esperando? Eu. Desculpa. Continuando. Processos físicos tem como... Para julgar físico agora? Processo físico. Todos? Todos. Vai chamar os eletrônicos do Tibol, não? Não tem. Ah, tá. Não tem, de advogado não tem. Relatora
Processo físico. Relatora, desembargadora Emília. Revisora, desembargadora Camila. Terceiro votante, desembargador Bozon. Do número 1 ao número 7. 8, não? 8 já sou eu. É, doutora Camila. Não, 8, 008. Não, esses são os adiados. 7 que é o meu. Ah, não. Tá, não, eu vou começar dos adiados, então. Do E001. É Camila agora? Não, é você, mas os adiados. Os adiados. E001 a E008. Não há divergência aí, não é isso? Não, não tem nenhuma lançada. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Agora, do E009 ao E0030. Então, a primeira divergência... No E12, a divergência dizia respeito ao julgamento original. Não, eu não tenho mais divergência. Não, né? No E0016, eu não estou dando a desconsideração da personalidade jurídica porque não verifiquei fraude ou dissolução regular da sociedade. Então, eu nego o provimento ao recurso. E Vossa Excelência, desembargador Tibau, como é que foi? Acompanho Vossa Excelência. Acompanha? Acompanho. Então, eu fico de relator. Negou-se provimento ao agravo, vencida a relatora, ficando de revisor o revisor. De relator o revisor. No E0019, se o reclamante participava de comitê de crédito, eu entendo que deva ser enquadrado no parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. Também acompanho Vossa Excelência. Peraí. Essa divergência é antiga. Essa divergência aqui é de 9 de setembro de 2015. Agora eu só estou fazendo o julgamento no juízo positivo de retratação. Essa divergência já foi superada quando nós julgamos o processo original. Então, agora eu só estou julgando por conta do divisor 180. Ah, é? É. Veja a conclusão do voto. Tá certo. Desculpa. Tem razão. Não tem divergência. Porque essa é de 2015, essa divergência. No E0023. A mesma coisa. É a divergência antiga. A divergência ela é de 21/10/2015 e é apenas juízo positivo de retratação para o divisor 180. Tá certo. E não há mais divergências nesse grupo, de modo que os votos ficam aprovados nos termos do voto da relatora. Agora sim, é do 1 ao 7. Relatora, desembargadora Emília. Eu identifiquei aqui uma divergência no 1098, é o 3 da pauta. É mais uma observação. Não, mas não deixa de ser divergência. É porque o juiz conheceu dos embargos independentemente de garantia. Eu acho que a gente não conhecendo do agravo por falta de garantia, estaria proferindo decisão surpresa. Mas, data máxima vênia, eu entendi o seguinte, por que eu entendi? Porque, para mim, pressuposto de admissibilidade, para mim, não constitui elemento surpresa. E a própria agravante vem e confessa que não fez o depósito porque ela estaria isenta. E ela não está. Então, se ela própria reconhece que ele é devido e ela não o fez, para mim, isso não é elemento surpresa. Pois não. Então, desembargadora Camila. Acompanha a relatora. Então, eu fico vencido porque conhecia do agravo. Então, acabaram as divergências e os demais ficam aprovados no... Não, mas... não. Tá. Nós temos que nesse votar a grupo de relatora. 7 não tem mais nada, não. Não tem, não. Agora é não os eletrônicos. Agora do 8 ao 18. Relatora desembargadora Camila, revisor desembargador Bozon, terceiro votante desembargador Milton. É porque o provimento, esse 11 é a minha única divergência. O provimento 39, a instrução normativa 39 do TST, estabelece que esse parcelamento é possível no processo do trabalho.
Eu realmente achava que não. Mas como Roma locuta, causa finita, então eu passo a seguir o que o TST comandou. Então, dava provimento ao recurso, admitindo o parcelamento requerido pela agravante. Aí o desembargador Milton. Desembargador Milton. A Centro-Atlântica, que é o parcelamento da dívida na execução. Vossa Excelência está admitindo? Estou, porque a instrução normativa 39 do TST fala que esse artigo do CPC é aplicável. Então, acompanho Vossa Excelência. Fico vencida. E eu passo a ser o relator, né? Deu-lhe provimento para admitir o parcelamento requerido, vencida a relatora, redator, o revisor. Algum embargos com efeito... Sim. Não, antes tem que chamar o do Tibau. É do 23 ao... 50... aos 23 ao 47. Isso não tem importância, não. Até os 52. Até os 52. Tem um que eu voto, é os 50. Eu tenho uma pequena divergência, desembargador Tibau, é que eu verifiquei na sentença que ele está mandando pagar os sábados de forma dobrada, sábado de bancário. Eu provejo o recurso do banco para estabelecer que as horas trabalhadas aos sábados serão remuneradas com adicional de 50%. Eu estou acompanhando data máxima vênia a divergência. Não, mas eu tenho a impressão que o desembargador Tibau vai adaptar. Então, acresce ao provimento aí, para o cálculo das horas extras, vírgula, estabelecendo ainda, viu, Cristina, que as horas extras trabalhadas aos sábados, 50, é o 20, estabelecendo ainda, antes de manter o valor da condenação, que as horas trabalhadas aos sábados serão remuneradas com adicional de 50%. Embargos declaratórios com efeito modificativo, você tem esse aqui, né, desembargadora Camila? Vossa Excelência não tem. Vossa Excelência tem, desembargador Tibau? Modificativo, não. Eu também não, então ficam aprovados nos termos dos votos dos relatores. Escapou? Escapou uma sustentação oral em processo de Vossa Excelência, desembargador Emília. Feito por último, é um processo, sala de sessão, desembargadora Emília, como relatora, desembargadora Camila, segunda votante, terceiro votante, desembargador Bozon, número 32 da pauta, RO 11.619/83. Está presente a doutora Cristiane Braga, pelo reclamante. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Estou localizando aqui. Qual que é o... 11, quanto? 11.619/83. Que da doutora Emília? 11.619. A pauta é número 32. Ele não estava incluído, não, né, Cristina? Ela fez inscrição por último. Já sei. Hoje de manhã. Eu já tinha feito a impressão da minha folha, mas eu pus no geral. Abre aqui. Aqui. 11.619. 619. 32 da pauta.
Doutora Emília, eu não sei como que é o gabinete. Não, aqui eu estou abrindo aqui. Não está separado. Né? Ricardo Antônio Fosminas, Ancoragens. Ricardo Antônio e Fosmina Ancoragens Limitada. Isso? Posso ler a conclusão, senhor presidente? Pois não. Eu estou conhecendo dos recursos. No mérito, nego o provimento ao apelo do autor e dou provimento parcial ao recurso da reclamada para afastar a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade e reflexos em decorrência da impossibilidade de cumulação, bem como determino que se exclua na apuração do adicional de periculosidade e reflexos os períodos de afastamento do autor pelo órgão previdenciário e mantenho o valor da condenação, pois ainda compatível. Pois não, doutora. Boa tarde a todos. Cumprimento a turma na figura do excelentíssimo senhor desembargador presidente. E gostaria de ressaltar nessa questão, o primordial, a questão da doença ocupacional, que ficou muito claramente demonstrado e caracterizado pela perícia médica feita nos autos. Foi realizado 2 vezes a perícia no reclamante e realmente reconheceu essa atuação da atividade laborativa na reclamada como concausa atuante, como concausa para as sequelas que hoje o reclamante possui. Trago também, excelências, um recente informativo do TST, de número 155, publicado na semana passada, a respeito de que a doença ocupacional, ainda que ela não traga sequelas, não traga redução da capacidade laborativa, que não é o caso dos autos, que houve sim uma redução de 6,25% da capacidade laborativa do reclamante, mas só mesmo como esclarecimento e como parâmetro aqui para essa decisão e para essa análise, esse informativo 155 tem uma decisão da SDI 1, que traz exatamente o caso de uma pessoa que teve um acidente de trabalho e que, embora não tenha ficado nenhum tipo de sequela, foi apreciado pela SDI que, de fato, enseja danos morais. O fato da empresa não atuar da forma devida, com cautela e atuando com todos os parâmetros e todos os instrumentos possíveis para se preservar a saúde dos empregados. E um pouco diferente do caso desse julgamento da SDI 1, que foi publicado na semana passada, é um julgamento recente. Nesse caso aqui, desses autos, é ainda mais complexo, porque houve, sim, uma redução da capacidade laborativa. O fato de atuar como causa, aí para o que o reclamante hoje apresenta, que é uma lombalgia crônica, não afasta por completo a responsabilização da reclamada. Ainda que ele já apresentasse uma coluna que não é em estado perfeito de preservação, pela idade que ele já tinha, pelos outros exercícios em outras empresas, reconhecido e caracterizado pela perita 2 vezes que foi analisado o reclamante, que de fato atuou como concausa as atividades da reclamada, da forma como era desempenhada, por não ter tomado os cuidados necessários para preservar a saúde do empregado, entendo e peço vênia para que realmente seja revista a decisão da ilustríssima relatora, bem como a decisão de primeira instância, né, para que seja realmente a reclamada condenada. Eu gostaria de ponderar uma parte da sentença em que ele mesmo, o próprio juiz de primeira instância traz e a perita deixa muito claro, ressalvar aqui um pedaço e uma parte da análise e da conclusão pericial, em que ela fala que de fato, as condições em que o reclamante exerceu o seu labor contribuíram para o agravamento de sua doença e o envelhecimento de sua coluna. E eu gostaria de trazer também, assim, a título de esclarecimento e só mesmo para ressaltar essa questão da responsabilização da reclamada nesse caso, que é de fundamental
importância e deveria, de fato, deve ser alterado. O próprio engenheiro que fez o laudo pericial de insalubridade e periculosidade, ele reconhece e ele utilizou medidores específicos para verificar a vibração do local de trabalho do reclamante, tanto que por isso que foi constatada a insalubridade em grau médio pela vibração. Então, as condições em que o reclamante atuou, a forma como a atividade foi desempenhada, agravaram, doutora, sim. Mas isso não está em discussão, não. O que a relatora não admite é a acumulação dos adicionais. Ela só tirou para prevalecer. Sim, excelência, mas é só porque o fato de ter indeferido a acumulação, eu não estou querendo ressaltar que não, é mais a questão da doença ocupacional. Porque a própria médica perita, ela leva em consideração o laudo do engenheiro. Ah, sim, agora entendi. Tá? Isso. Porque aí ela fala, como ela não compareceu ao local de trabalho do reclamante, ela analisa o laudo do perito engenheiro e fala que, de fato, as condições em que ele atuou trouxeram sequelas, sim, para a coluna dele. Por isso que hoje é uma das causas de hoje ele ser portador da lombalgia crônica. Então, foi feita uma medição e viu que a vibração estava em excesso e, por isso, constatou a insalubridade. Não que eu esteja discutindo aqui a insalubridade, excelências, mas é pela questão de que, de fato, os locais onde o reclamante operava a empilhadeira, a forma como era exercida a atividade, realmente tinha uma vibração excedente ao permitido pelas legislações, tanto que constatou a insalubridade nesse aspecto e foi levado em consideração pela médica para analisar a questão da doença que hoje ele é portador, da lombalgia crônica. Gostaria de trazer também uma importante análise feita pelo excelentíssimo desembargador Sebastião Geraldo, que estuda profundamente essas questões de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, no livro de sua autoria, Indenizações por Acidente do Trabalho ou Doença Ocupacional, em que ele fala que a doença oriunda de causas múltiplas não perde o enquadramento como patologia ocupacional se houver pelo menos uma causa laboral que contribua. E nesses autos, efetivamente, houve causa laboral que contribuiu para o que hoje o reclamante apresenta de doença. Então, essa sequela deve ser reparada. Eu peço para que seja reavaliada e analisada essa questão justamente da condenação da reclamada em danos morais, em danos materiais, pois ela contribuiu, sim, para o que hoje o reclamante apresenta, inclusive teve perda laborativa de 6,25%. Ainda que tenha atuado só como concausa, ela deve ser responsabilizada no limite do que ela provocou à saúde do reclamante, ainda que seja de forma proporcional e adequada, como deve ser feito, mas, de fato, ela tem que ser responsabilizada. Quanto à justiça gratuita, pedindo ainda para que seja concedida ao reclamante, considerando que ele se encontra, nesse momento, desempregado, não tem condições de arcar com as custas judiciais e o simples fato dele não estar amparado pelo sindicato não exclui por si só os benefícios da justiça gratuita. Pois não. Relatora? Senhor presidente, realmente a perita, ela concluiu pelo nexo concausal, mas ela inclusive deixa claro que o reclamante, quando foi admitido, ele já contava com 54 anos e que havia já um desgaste da coluna pelo envelhecimento natural e também por 30 anos de serviço braçal que ele prestou. Mas o juiz de origem, ele avaliou não só esses esclarecimentos do laudo, mas ele completou o seu entendimento e seu convencimento pela prova oral produzida, que não beneficiou realmente as pretensões do autor. Inclusive, a testemunha fala que o reclamante joga futebol com o depoente, que o reclamante joga de goleiro, que começou a jogar esse ano e que acredita que desde quando começou a jogar, o reclamante também joga. Então, data máxima vênia, o juiz entendeu e eu estou encampando esse entendimento e esse convencimento de que não há essas limitações alegadas no processo. Por isso é que eu mantive a sentença que negou o provimento ao apelo. Então, a data máxima vênia em respeito à sustentação oral, mas eu estou mantendo o meu convencimento e o meu voto. Desembargadora Camila. Por tudo exposto no voto e pela eminente relatora neste momento, eu acompanho integralmente o voto.
Eu destaco o seguinte, o Supremo, antigamente, ele exigia até culpa grave. A crítica que eu faço ao trabalho do desembargador Sebastião é a seguinte, eu acho ele a maior autoridade no assunto, mas ele parece desconsiderar que esse risco foi em grande parte socializado, né? O trabalho é morboso ou mórbido na nossa linguagem. O trabalho faz mal para a saúde mesmo, né? Então, é por isso que a Previdência, em grande parte, protege o segurado contra os riscos do trabalho. Então, só quando a culpa da empresa para a causa da doença ou para uma das causas da doença fique muito claro, é que eu acho que a empresa deve ser condenada, a não ser naquelas atividades de risco, né? Em que a própria atividade tende naturalmente a desenvolver uma doença ou fazer eclodir um acidente. Então, com essas considerações, eu me ponho de acordo com a relatora e proclamo o resultado nos termos do seu voto. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Obrigada, excelência. Pode. Sala de sessão, relator, desembargador Bozon, segundo votante, desembargador Milton, terceira votante, desembargadora Emília. Processo com sustentação oral, número 20 da pauta, RO 12.091, 12/2014. Está presente doutor Elias Neto pela reclamada. 12.091. Eu conheço do recurso, aliás, dos recursos, né? E no mérito, nego o provimento ao recurso da reclamada e dou parcial provimento ao recurso da reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. Mantenho o valor arbitrário da condenação por ainda compatível. E lhe dou a palavra, doutor. Senhor presidente, na ilustre pessoa, que em cumprimento os demais integrantes da turma, senhora representante do Ministério Público do Trabalho, senhoras secretárias, colegas e estudantes presentes. Primeiramente, agradecer, excelência, mais essa gentileza de ter aguardado a minha vinda. Muito obrigado. Faremos isso sempre, pelo menos na minha presidência. Muito obrigado, viu, excelência? A gente agradece em nome de todos. Com relação ao voto, ainda que o direito de imagem tenha até uma uniformização de jurisprudência nesse sentido, nós entendemos que havia, nesse caso presente, um contrato entre as partes ancorando essa pretensão do reclamante, ora recorrente. Então, ainda que tenha essa uniformização jurisprudencial, esse acordo de vontade entre as partes, data máxima venia, deve prevalecer. Então, nesse caso específico, eu pediria a Vossa Excelência que afastasse essa condenação. Ou então, com a permissão que o voto não fosse elastecido aos demais votantes. Com relação ao recurso adesivo da empresa reclamada, ela foi condenada numa indenização por fornecimento de lanche e também cláusulas convencionais. Com relação ao fornecimento de lanches, longe de nós desmerecer que o trabalhador tenha direito ao lanche se ele vai trabalhar em horário de sobrejornada. Mas, na verdade, é uma faculdade esse fornecimento de lanche. A CCT, na qual mirou o juízo de origem, ela dá essa faculdade, não é uma obrigação do referido pagamento. Então, pediríamos que fosse afastada essa indenização. E com relação às cláusulas convencionais, com todo respeito, nós não vislumbramos nenhuma infringência à cláusula para que a empresa fosse penalizada. Então, confirmando a pretensão da tribuna, seria de não dar provimento ao recurso do reclamante e de dar provimento ao recurso da reclamada para afastar as indenizações pretendidas. É assim que se pede pela costumeira justiça.
Diante dessa alegação do senhor de que havia uma cláusula contratual, o processo fica adiado para o dia 22? Dia 19, doutor. Muito obrigado, excelência. Boa tarde.